Boa noite para você, então. Está aqui no Facebook, seja muito bem-vinda a mais uma live. Sou Juliana Benevides, especialista em envelhecimento saudável. Hoje nós vamos conversar sobre demências reversíveis. Foi uma demanda de vocês, o pessoal que me acompanha no Instagram, também no Facebook. Surgiu essa solicitação para que eu pudesse falar sobre outros tipos de demências, né? A gente sabe que dentre as demências progressivas, a que mais a gente escuta falar é a demência na doença de Alzheimer, mas existem várias outras demências, né? E quando a gente fala, inclusive, de demências reversíveis, a gente tem que entender que aqui no Brasil, a maioria das pessoas tratam a doença de Alzheimer como irreversível. Mas fora do Brasil, já existem pesquisas muito promissoras, mais de 500 pessoas com a doença de Alzheimer revertida em sua fase inicial, tá? Então, enfim, a gente fala como demência irreversível, mas se a gente fosse aprofundar, quem fez o treinamento SOS Alzheimer, enfim, teve acesso à bibliografia, a vídeos, né, indicação de livros, em que a gente sabe que a doença de Alzheimer em fase inicial ela é reversível, sim, tá? Já existe um protocolo hoje e isso está crescendo. Creio que em breve nós teremos outros profissionais aqui no Brasil que vão trabalhar também com reversão da doença de Alzheimer. Mas a gente faz aqui no Brasil até então uma separação entre demências irreversíveis e demências potencialmente reversíveis, tá? E aí nessa semana a gente falou, como eu já tenho, enfim, uma playlist grande, né, sobre doença de Alzheimer lá no YouTube, mais de 50 vídeos, a gente optou por falar sobre as outras demências. Então a gente falou sobre demência por corpos de Levy, a gente falou sobre demência frontotemporal, demência vascular, demência na doença de Parkinson, e hoje a gente vai falar sobre as demências potencialmente reversíveis, ou seja, quando a gente muda determinadas situações, esse idoso ele tem a possibilidade de reversão, ou seja, de não ter mais sintomas de demência ou de ter poucos sintomas, tá? Sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu quero dar uma boa noite para Maria Silva, boa noite para Eridan Coelho, boa noite para Maria de Jesus, seja bem-vinda, todos que estiverem aí no Facebook também, sejam bem-vindos, compartilhem a live de hoje, você que está aqui também no Instagram, seja muito bem-vindo. Já vou iniciar então falando sobre a live de hoje, tá? Primeiro, eu quero lembrar para vocês a questão dos sintomas das demências, tá? A gente tem vários sintomas aí que podem apontar que esse idoso pode estar sofrendo com algum tipo de demência. E no Brasil não, né, de forma geral, as pessoas associam muito demência só à perda de memória. Mas não é só a perda de memória. Perda de memória é um dos critérios, né, que a gente utiliza para fazer a avaliação cognitiva, mas não é só a memória, quando a gente fala de cognição. Então, a gente tem a questão do raciocínio, desse idoso, a capacidade de raciocínio, de compreensão, de expressão, de conseguir expressar as ideias dele. A gente tem a questão das mudanças de personalidade, das mudanças de comportamento, das mudanças relacionadas à questão da atenção, dificuldade ou não do idoso em relação à questão da atenção, da concentração, a capacidade de planejamento, as mudanças relacionadas, por exemplo, na questão do comportamento sexual desse idoso, as mudanças no humor. Então, toda vez que a gente observa que o idoso apresenta essas alterações, né, uma ou mais dessas alterações, é importante que a gente pense, bom, ele já tinha esse tipo de comportamento, ele já tinha esse humor, ele já tinha esse comportamento sexual, a personalidade dele era esta, não, mudou. Então, o que a gente tem que fazer? Uma avaliação do neurologista ou do psiquiatra para saber se esse idoso está sofrendo com algum tipo de demência, tá? E aí eu conversei com vocês, quem não assistiu os vídeos estão lá no YouTube, tá? Eu expliquei para vocês a característica de cada demência progressiva. E aí o que a gente entendeu? Algumas demências são de início mais rápido do que as outras. Por exemplo, a demência vascular. A gente aprendeu que logo após esse idoso sofrer um AVC, ele pode ter uma demência vascular, dependendo da área do cérebro que foi atingida, dependendo da extensão, os sintomas vão depender disso. A gente aprendeu sobre demência frontotemporal, tem uma mudança especialmente em relação à questão da personalidade, do comportamento. A gente aprendeu sobre demência por corpos de Levy, que tem a questão das alucinações, tem a questão dos sintomas parkinsonianos, né, os sintomas relacionados à questão do movimento desse idoso, o sono dele, distúrbio do sono REM, ou seja, toda aquela agitação que ele tem durante a noite, né? E a gente conversou sobre a demência na doença de Parkinson também, onde o idoso vai apresentar primeiro sintomas motores e depois
pode ser, né, 40% dos idosos que têm Parkinson vão apresentar a demência também, os sintomas também cognitivos, tá? Então a gente aprendeu, falei anteriormente, a questão de todos os sintomas, né, que podem estar relacionados à questão da demência, a questão do início, demência vascular muito rápido, demência de Alzheimer gradual, as outras demências também, frontotemporal, demência na doença de Parkinson também, o início é mais gradual, vem aos poucos, né? E a demência vascular vem de repente, logo após dias ou depois esse idoso sofrer esses derrames, ou após vários pequenos derrames que esse idoso sofre, surgem os sintomas cognitivos, tá? E aí hoje, então, a gente vai conversar sobre demências reversíveis e irreversíveis. O que a gente sabe, como eu estava falando no comecinho da live, tem demências que são irreversíveis, como demência por copos de Levy, demência na doença de Parkinson, demência frontotemporal. Doença de Alzheimer se fala que é irreversível, mas já existem vários casos de reversão da doença de Alzheimer em fase inicial, já existe um protocolo para isso, quem fez o SOS Alzheimer aprendeu, tá? E a gente tem o grupo de demência, que é considerada demência potencialmente reversível. O que é potencialmente reversível? Significa que se a gente altera os fatores ali que estão irregulares, fatores nutricionais, fatores endócrinos, né? Por exemplo, questões tumorais, o idoso quando apresenta tumor no cérebro, ele trata isso, ele tem uma potencialidade de reverter, ou seja, de não ter mais os sintomas de demência. Ou pode ser que ele continue com alguns sintomas. O que isso vai depender? Vai depender da questão da duração, da intensidade desses sintomas, tá? E vai depender também da questão da gravidade dos sintomas. Então, por exemplo, eu vou falar alguns tipos para vocês aqui de demências reversíveis, e aí tem, por exemplo, deficiência de B12. Qualquer tipo de deficiência nutricional que você tem, se você tem essa deficiência nutricional por muito tempo, o seu cérebro ali ele está sofrendo. Então, quanto mais tempo a gente demora para descobrir, mais o cérebro sofre. Quanto mais o cérebro sofre, mais difícil fica de reverter os sintomas de demência. Então, por isso que é potencialmente reversível. Porque se você descobre logo a causa, você trata a causa e o idoso ele vai ter mais possibilidade de reversão, de não ter mais esses sintomas. Agora, se a gente demora a descobrir a causa e ele fica com essa deficiência há muito tempo, ou, por exemplo, na questão do tumor no cérebro, ele está muito tempo com aquele tumor, o tumor está crescendo, vai acontecendo aquela compressão ali toda, até que se descubra o diagnóstico, etc. Quer dizer, ele vai sofrer mais, então fica mais difícil reverter. Mas tem toda essa potencialidade de reversão. Então, a gente vai aprender hoje quais são essas demências. Para quê? Qual que é o meu objetivo aqui? Gente, meu objetivo é que vocês entendam que fazer uma avaliação, fazer um diagnóstico de demência não é fácil, porque existem vários tipos de demência. Então, quando você vai no médico, que o médico pede 1 milhão de exames para você, e às vezes a família fica assim, mas demorou tantos meses para descobrir uma demência, demorou muito tempo, e se eu tivesse feito esse diagnóstico mais rápido, é difícil, não é fácil fazer diagnóstico de demência, tá? Dependendo das características, por exemplo, doença de Alzheimer, é um pouco mais fácil, mas para você chegar ao diagnóstico da doença de Alzheimer, você tem que eliminar todas as outras possibilidades de demência. Então, de qualquer forma, tem que fazer todos os outros exames, eliminar essas outras possibilidades. E olhando toda a história daquele idoso, aí a gente chega à conclusão que esse idoso provavelmente tem a doença de Alzheimer, tá? Então, existem vários tipos de demências reversíveis, eu vou dar para vocês aqui um panorama geral, para que vocês entendam que não existe só doença de Alzheimer. Então, a gente tem, por exemplo, as demências por intoxicação, como as demências que ocorrem por conta da intoxicação medicamentosa. Então, aqueles idosos, por exemplo, que fazem uso de sedativos por muito tempo, antidepressivos, antipsicóticos, né? Corticosteroides também. Quanto mais tempo você utiliza essa medicação, maiores são as possibilidades de você apresentar sintomas de demência. Então, às vezes, por exemplo, quando a gente fala com os idosos assim, olha, por exemplo, o idoso entrou de luto, a mulher idosa perdeu o esposo, entrou de luto, começou a fazer uso de alguma medicação. Muitas vezes essa mulher acha que ela tem que utilizar medicação antidepressiva pro resto da vida. E ela pode aí estar sofrendo uma intoxicação
futuramente apresentar sintomas de demência por conta desse uso muito extenso, muito prolongado de certas medicações, como acontece com os sedativos, com os psicóticos, etc. Então, assim, tem que ser feita toda uma avaliação criteriosa por quanto tempo esse idoso vai utilizar essa medicação, qual a quantidade que vai utilizar. Tem idoso que utiliza de qualquer jeito. Eu trabalhei em emergência psiquiátrica e o que muitos idosos faziam? Iam em um plantão, pediam uma receita, falavam que estavam sem medicação. Ia no outro plantão, queria receita de novo. No outro, queria receita de novo. E ficavam tomando, sabe? Medicação, aumentando a quantidade de medicação, compartilhando medicação com outros idosos. Então, assim, medicação, o médico tem que prescrever, tem que avaliar a quantidade, porque tem vários riscos. Um dos riscos está aí, que muitas pessoas não sabem, que são os riscos relacionados à síndrome demencial, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado, porque é um dos fatores aí relacionados à questão das demências reversíveis. E aí, claro, vai fazer a desintoxicação, esse idoso provavelmente vai melhorar. Vai depender, mais uma vez, do que eu falei, por quanto tempo ele estava intoxicado com essa medicação, tá? Existe também intoxicação por metais pesados. Então, por exemplo, intoxicação por mercúrio, por alumínio, manganês, chumbo, tudo isso acontece. Acontece muito esse tipo de intoxicação com idosos que trabalham com exposição muito grande a metais pesados, tá? Não acontece assim tão comum fora do ambiente de trabalho. Então, geralmente, o idoso que trabalha com ambiente onde há essa exposição é que ele vai apresentar esse tipo de demência. Existem também as demências relacionadas à questão da compressão craniana, doenças compressivas cranianas, né? O termo que se utiliza. Então, essas demências podem acontecer, por exemplo, hidrocefalia de pressão normal, não sei se vocês já ouviram falar, mas é uma condição onde há um acúmulo de líquido no cérebro. Os traumas que acontecem, lembrando também essa hidrocefalia de pressão normal. A gente vai envelhecendo, a gente tem mais possibilidade disso acontecer, tá? Embora não seja tão comum. Muitas vezes acontece com o idoso após sofrer uma queda, tá? E aí ele fica, um ferimento acontece ali no cérebro, né? E ele acaba apresentando esse hematoma subdural. Por isso que a gente sempre fala a questão da precaução relacionada às quedas, né? A gente tem também a questão dos traumas que acontecem por acidente, por exemplo, acidente de carro, acidente de moto e etc. O idoso caiu também, né? Enfim. Os traumas acontecem muito na questão dos acidentes também, né? Por isso que acidente chegou numa emergência, já é atendido rapidamente, né? Feito tomografia, etc., para saber se essa pessoa não sofreu um trauma ali, tá? Existe a questão dos tumores também, como eu falei com vocês, à medida que o tumor vai crescendo no cérebro desse idoso, às vezes pode ser um tumor primário, por exemplo, o câncer dele pode ser um câncer de cérebro, ou às vezes foi um outro câncer, por exemplo, câncer de próstata, que acabou, qual o termo mais simples que eu posso utilizar, assim, se espalhou, né? E aí foi para o cérebro. Acontece também muito em fase mais adiantada da demência, desculpa, gente. Em fase avançada do câncer de próstata, pode acontecer também câncer de mama, e aí se torna um tumor secundário à doença principal, tá? E aí quanto mais cresce esse tumor, mais o idoso vai apresentar os sintomas da síndrome demencial. Se isso for tratado, obviamente, esse idoso vai ter possibilidade, né, vai ter potencialidade de melhorar. Pode ser que não, tá? Tudo vai depender de quanto tempo demorou o diagnóstico, né, o tamanho que está o tumor, se é operável ou não. A gente tem também a questão das doenças infecciosas no sistema nervoso central, que podem trazer sintomas demenciais. Então, por exemplo, pessoas com sífilis, HIV, tuberculose, toxoplasmose, dependendo da condição, podem apresentar também sintomas demenciais, tá? E poucas pessoas sabem também. A gente também tem a questão das demências relacionadas à toxicidade por álcool. Então, a gente tem a demência alcoólica, por exemplo. Inclusive, recentemente, eu estava orientando uma pessoa aqui na página do Facebook em relação a isso, né? Quando ela contou toda a história do pai dela, eu falei, seu pai bebia por muito tempo? Ele bebe por tantos anos. Todas as características que ela colocou ali, provavelmente era uma demência alcoólica. Então, eu falei, olha, procure uma avaliação do neurologista, conte toda essa história, inclusive essa história de décadas, né, do seu pai fazendo uso de bebida alcoólica, porque pode ser uma demência alcoólica. A gente tem demências, sintomas demenciais, síndrome demencial, que acontece também
por conta de alterações endócrinas, alterações, carências, né, nutricionais, como eu falei, questões metabólicas. Então, por exemplo, o idoso que está com hipotireoidismo, ele pode apresentar sintomas demenciais. O idoso que está com carência de vitamina B12, vitamina B1, vitamina B3, ou seja, lá do complexo B, vai apresentar sintomas demenciais também. Carência de ácido fólico. E a gente tem também um tipo de demência, síndrome demencial tratável também, que a gente fala de como se fosse uma falsa demência, que é uma demência, uma síndrome demencial que acontece às vezes quando esse idoso, quando essa pessoa está passando por um processo de depressão. E aí, quando ele está com depressão, um processo crônico, um processo de muito sofrimento depressivo, ele pode simular, vamos dizer assim, sintomas demenciais. Porque uma pessoa depressiva, ela perde atenção, ela perde energia, né? Ela fica com dificuldade de memória, e aí ela fica com uma carência também na questão da linguagem. Muitos, inclusive, têm distúrbios relacionados à questão da alimentação, então se alimentam pouco, acabam ficando com pouca energia. Isso vai fazer com que fique uma pessoa muito cansada, muitas vezes fica acamado, não se movimenta bem, não se expressa bem. Então ele vai apresentar vários sintomas demenciais que podem ser tratados à medida que a depressão dele vai sendo tratada, tá? E a gente tem também demências relacionadas a doenças autoimunes, principalmente a questão do lúpus, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, principalmente, como eu sempre falo, gente, a maioria das demências, sejam as demências que eu falei hoje, demências potencialmente reversíveis, como as principais demências que a gente fala que são demências irreversíveis, mas como eu falei no início da live, por exemplo, doença de Alzheimer pode ser reversível em fase inicial, a gente tem que ter muito cuidado com a questão do nosso estilo de vida. Porque quando a gente fala de demência, a maioria das demências são qual? Na verdade? É a demência de Alzheimer. Demência de Alzheimer, hoje a gente já sabe que o nosso estilo de vida pode ativar ou desativar o gene relacionado à doença de Alzheimer. Então, ainda que você tenha um familiar com doença de Alzheimer, ainda que você tenha herdado geneticamente um dos genes relacionados à doença de Alzheimer, se você tem um estilo de vida saudável, você desativa aquele gene que está relacionado à doença. Agora, do contrário, você pode não ter herdado o gene relacionado à doença de Alzheimer. Se o seu estilo de vida é ruim, você pode desenvolver a doença de Alzheimer, tá? E aí, como geralmente a gente começa? Diabetes, né? Doenças cardíacas. Inclusive, a gente fala muito que doença de Alzheimer é diabetes tipo 3, né? Uma resistência à insulina no cérebro. Então, tem toda a relação com a alimentação, tem toda a relação com exercício físico ou sedentarismo, com estresse, com sono ruim. A mesma coisa quando a gente fala que a questão da demência vascular. Demência vascular é completamente reversível com a nossa alimentação. Porque o que causa? Quais são as causas do AVC? Estão diretamente relacionadas com o quê? Com o estilo de vida, tabagismo, sedentarismo, obesidade, estresse, uso abusivo de álcool. Então, tudo, quando a gente porque muitos idosos falam assim, mas eu tenho muito medo de ter demência, né? Mas o que você faz com esse medo? Porque o medo é normal. Agora, o que você faz com esse medo? Você está mudando o seu estilo de vida? Eu sempre digo assim, ó, o antes, o que a gente não sabia antes, ok, a gente não tem por que ficar se culpando, não existe. Agora, a partir do momento que você tem orientação, não adianta só ter medo. Você tem que mudar o seu estilo de vida, aí você vai perdendo medo. Então, se você sabe que você tem medo das demências, né? E você sabe que a maioria das demências são reversíveis, o que você vai fazer? Bom, eu vou buscar me alimentar bem, eu vou assistir os vídeos aqui da Juliana, eu vou aprender a fazer exercício, ou outros profissionais, enfim. Eu vou manejar meu estresse, eu vou buscar dicas para eu dormir bem. Para quê? Para prevenir esses quadros, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado relacionado a isso. A gente tem que entender que as demências são reversíveis, a maioria são preveníveis, algumas são reversíveis. Então, não é porque o idoso que você cuida, você está apresentando algum sintoma demencial, que você agora vai progredir e acabou, você vai morrer com algum tipo de demência. Não. Pode ser que seja alguma dessas demências que eu falei aqui, e aí o médico vai investigar e pode ser que essa pessoa volte a funcionar normalmente, a memória e todas as outras capacidades cognitivas também, tá? E aí eu quero falar também para vocês em relação ao diagnóstico rapidamente. Então, o
Quem assistiu os outros vídeos já entendeu. Para fazer diagnóstico de demência, o que o médico vai fazer? Ele vai ouvir toda a história, então é importante que o familiar vá junto, conte a história, quando surgiram os sintomas, né? Se foi rápido, se foi devagar, quais foram os sintomas iniciais que esse idoso apresentou. Vai pedir os exames de laboratório, vai pedir sorologias independentes, tá? Muitas vezes a pessoa fala assim, mas o idoso não tem vida sexual, o médico está pedindo exame de HIV, está pedindo exame de sífilis. Tem que pedir, é padrão, porque tem que excluir todas essas possibilidades para chegar no diagnóstico, tá? Então vai pedir os exames de sangue, vai fazer a dosagem de vitaminas, vai pedir sorologia, vai fazer exames de imagem, tomografia, ressonância, PET scan, vai fazer os testes cognitivos também, para entender essa perda cognitiva, em que domínios esse idoso está apresentando essas perdas cognitivas, a extensão dessas perdas também, até para a questão do trabalho aí do terapeuta ocupacional, trabalho do fisioterapeuta também, né? Então, vai ser feita toda essa avaliação com o idoso, tá? Para poder chegar no diagnóstico de demência. A Clema colocou que tá caindo o sinal lá, né? Eu não sei se eu tô com problema de sinal aqui. Agora eu tô vendo que a minha bateria do computador tá acabando, gente. Só um minutinho, quem tiver perguntas pode colocar as perguntas. Tô vendo a pergunta do Heleno, já vou responder, vou só colocar o cabo do computador aqui, tá bom? Só um instantinho. Vamos lá, gente, voltei. Só tive que apagar a luzinha aqui para ligar o cabo do computador, porque hoje eu tô fazendo vídeo. Hoje eu tô fazendo vídeo em outro lugar, tá? E tive que apagar a luzinha que eu tinha colocado aqui. Bom, o Heleno colocou, tomografias ou ressonância ajudam a família a saber se o idoso tem um ente querido, tem Alzheimer, outro tipo de demência? Sim, Heleno, o que vai acontecer, tá? Como eu falei, o idoso apresentou sintomas de demência, vão ser feitos todos os exames de laboratório, sorologia, tudo isso que eu falei agora, né, um pouco, inclusive ressonância, tomografia e etc, para fazer essa avaliação. Vai ser avaliada essa questão da intoxicação medicamentosa que pode ter acontecido, ou intoxicação por álcool. Enfim, todo esse rastreamento o médico vai ter que fazer para poder chegar no diagnóstico, tá? Agora, não se chega a diagnóstico só com tomografia, ou só com sorologia, ou só com exame de sangue, não. Vai ser feito todo o rastreamento de tudo, né? Para saber qual é esse tipo de demência, tá? Quero dar uma boa noite para Maria Helena, boa noite para Laudiceia Bueno também, seja bem-vinda, Vera Lúcia, Nivalda Assis também, seja bem-vinda, Nivalda. É aquela luta, né, Helena? Tem sido assim difícil fazer as lives nas redes sociais, mas vamos lá. Clema colocou aqui, minha mãe há 10 anos atrás fez uma bateria de exames solicitados pela geriatra dela, é isso mesmo. Quando o idoso ele apresenta, como eu falei, apresenta sintomas cognitivos, vai ser feito todo esse rastreamento, gente. E aí é lento, porque às vezes, por exemplo, quando é um idoso que depende do SUS, né? Para conseguir uma tomografia no SUS é um sacrifício. Eu vejo isso aqui pelo meu município. Às vezes as pessoas ficam 3, 6 meses esperando para fazer uma tomografia, que é um absurdo, né? E aí faz tomografia, tem que fazer um mundo de exame de sangue, tem que fazer os testes cognitivos. E aí acaba demorando mais até por isso, porque depende da condição financeira da família, né? Porque dependendo do Sistema Único de Saúde, infelizmente, eu falo isso assim, gente, com tristeza, eu trabalho no Sistema Único de Saúde, tá? E assim, o nosso sistema de saúde, ele na lei, vamos dizer assim, no aspecto legal, ele é lindo, né? A ideia é maravilhosa, o conceito é maravilhoso, mas infelizmente a gente sabe que no Brasil a gente tem muita corrupção e etc. Enfim, vou nem entrar nesse assunto, né? E aí a gente acaba, apesar de ter o direito à saúde, a gente acaba não conseguindo acessar bem. E isso é muito triste, mas é a nossa realidade. Então, assim, quando é uma família que tem mais condições, o diagnóstico é até mais rápido, porque o médico pede tudo chega mais rápido, ele vai conseguir avaliar e vai chegar no diagnóstico. Mas quando a família, infelizmente, não tem condições, demora demais a chegar no diagnóstico mesmo, porque para fechar tem que ter todos os exames, gente, não tem jeito. Maria Helena colocou aqui para mim, me perguntando como que eu estou, né?
Tô indo, né, Maria Helena? Tô bem, assim, tô bem. Eu quero agradecer todas as mensagens de vocês que me enviaram mensagens ontem, né? Foi um dia muito difícil para mim, foi um impacto, assim, muito grande, né? Um colega, ele descobriu o Covid e ele se suicidou, ele desesperou e suicidou. Então, assim, aquilo para mim foi um baque, assim, de manhã, quando eu abri meu computador, eu vi aquela notícia e realmente foi impossível fazer live, impossível estar aqui com vocês, porque é algo que a gente vem enfrentando, né, gente, nos últimos dias, assim, perdas de colegas. Não é todo mundo que está emocionalmente em condições de continuar trabalhando, mas tem que trabalhar. Então, na saúde, assim, não tem heróis na saúde, mais uma vez, como eu coloquei aqui ontem, né? Tem pessoas que algumas têm condições emocionais de continuar trabalhando, umas não têm condições, mas têm que trabalhar porque precisa do dinheiro, como qualquer trabalhador. Só que nem todo mundo está suportando passar por esse momento da Covid, né? Quem trabalha em qualquer local da área de saúde aí está exposto todos os dias, né? Surgem os medos. Então tem colegas com depressão, tem colegas, como aconteceu com meu colega ontem que se suicidou. Enfim, tem vários tipos de problema, né? Tem vários colegas meus que estão com Covid, estão afastados. Isso mexe com a gente. Então ontem, para mim, esse foi um dia muito difícil. Mas a gente vai se recuperando, a gente vai levando, a gente vai buscando cuidar da nossa saúde mental, da nossa saúde emocional, né? Graças a Deus eu vinha trabalhando isso em mim já há algum tempo. Então, assim, eu não sou super-herói, né? Eu tenho baque. Ontem, assim, para eu cancelar a live aqui com vocês, que realmente eu não estava legal, não tem vergonha nenhuma de falar isso aqui, que eu não estava legal. E aí, enfim, a gente vem todo aquele cansaço, né? Que a gente fica por não estar bem emocionalmente. Mas eu aceito, tá? Eu aceito os meus sentimentos, eu digo isso para vocês também. E à medida que a gente vai aceitando, a gente vai se recuperando. A gente não pode negar, achar assim, não, eu trabalho na saúde, então, eu tenho uma página na rede social, então eu tenho que estar 100% o tempo inteiro. Não, a gente não tá. Tem hora que a gente não tá. Então, assim, foi um dia triste, hoje estou triste também, mas a gente vai continuando o trabalho. Eu sempre digo assim, à medida que a gente vai ajudando o outro, a gente se ajuda, né? O trabalho que eu faço aqui com vocês me ajuda muito, muito, muito. Porque à medida que eu venho aqui, faço uma live, que eu recebo o feedback de vocês, né? E aí vocês, poxa, tá me ajudando nisso, naquilo, eu me sinto útil. Quando a gente se sente útil, a gente vai melhorando nosso estado emocional, né? E o fato do momento que eu estou em casa, poder conversar com vocês, poder vir aqui, isso aqui para mim é presente de Deus, né? Obrigada aí, Sol Mateus, que está sempre comigo, gratidão, tá bom, lindona? Gratidão aqui, Anabela Fernandes também. Anabela, gente, Anabela está fazendo curso também. Quero lembrar vocês, finalizando a live, eu cuido de idoso sem a doença de Alzheimer, eu sou profissional, não sei lidar com doença de Alzheimer. Gente, a inscrição do treinamento está aberta. Tem vários depoimentos aí nas redes sociais, sempre posto no Instagram, né? Porque é mais fácil para ficar postando fotos ali no status e não encher a página, né? Vários depoimentos da galera que fez aqui, Anabela, Laudiceia. Está com inscrições abertas de treinamento, 40% de desconto, se inscreva. Você que quer aprender gerontologia, quer aprender a lidar com idoso, quer ser uma boa profissional, uma boa cuidadora, se inscreva. Sexta-feira que vem é o último dia para inscrição no curso de introdução à gerontologia, tá? Porque a gente inicia dia 8, então semana que vem eu fecho, faço todos os preparativos, né? E dia 8 a gente inicia as aulas do curso de gerontologia. Então, inscrições só até sexta-feira. Não é exigido nível de escolaridade, porque o curso vai ser por vídeos, tá? Então, assim, você que é profissional, eu vou indicar livros, vou colocar artigos na plataforma, então o profissional ele vai se aprofundar mais, tá? Você que é cuidador, você vai aprender todo o conteúdo básico, porque é por vídeo. Então não tem problema nenhum. E se você quiser se aprofundar mais, você vai ler os artigos, vai ler os livros, mas não é obrigatório, tá bom? Fátima Lindona, boa noite, seja bem-vinda, gratidão, tá bom? Gente, então é isso. Eu vou fechar a live de hoje dizendo para vocês o seguinte, lá no canal do YouTube, tá? Tem mais 50 vídeos sobre doença de Alzheimer. Tem os vídeos que eu comecei a fazer semana passada. Então, tem o vídeo da demência vascular, demência frontotemporal, demência corpus de Levy, demência na doença de Parkinson e hoje eu falei sobre as demências potencialmente reversíveis. Então, Juliana, não entendo de demência. Passa lá no canal do YouTube, se inscreva, assiste os vídeos, pega um papel, anote, tire as suas dúvidas. Isso é importante para o cuidador, para o profissional e principalmente para o idoso, né? É muito importante você que é idoso entender os sintomas, entender os sinais. Às vezes não é você, mas é o seu esposo, a sua esposa que está apresentando algum tipo de sintoma. Então a gente tem que estudar mesmo, né? Tem que assistir
tem que aprender. Isso é super importante aí para todos que trabalham e para todos que são idosos, né? Quero dar uma boa noite aqui, Cleuma, gratidão mais uma vez, Laodiceia, gratidão. Gente, olha, muito obrigada pelas mensagens de carinho de vocês. E assim, não só para mim, tá? Eu me emociono porque não tem como, né? Mas assim, eu não queria chorar, mas tudo bem, vocês me desculpem. Eu sempre falo, o idoso é um grupo muito vulnerável nesse momento. Então, a gente que trabalha com idoso, né, a gente que é cuidador aqui da família, a gente tem que se aproximar. Eu lembro que eu fiz uma live para vocês, que eu falei assim, gente, olha só, se você percebe que um idoso, e aí eu vou dizer a mesma coisa para o profissional de saúde que você conhece, tá? Se você conhece um idoso, que você percebe que ele está apresentando algum sintoma depressivo durante esse isolamento, se aproxime. A mesma coisa com os profissionais de saúde nesse momento, tá? Porque às vezes a pessoa está lá isolada, está tentando ficar bem, está lutando, mas não está bem. Então, assim, a gente não consegue abraçar todo mundo, né? Eu me senti assim, muito triste com essa ação do meu colega por isso. Não estava nos últimos dias em contato com ele, né? A gente não consegue abraçar o mundo inteiro. E a gente tem que se perdoar por isso também. Mas, assim, vocês, né, principalmente vocês que estão em casa agora, não estão trabalhando, ligue para um profissional, como eu falei ontem, né? Ligue para um profissional de saúde, olha, você está bem também, está precisando de alguma coisa, sabe? Dá uma palavra, manda um vídeo, porque tanto o idoso quanto o profissional de saúde estão muito vulneráveis nesse momento, né? Os idosos porque já estão geralmente mesmo mais isolados, já sofrem todo o preconceito da sociedade, e nesse momento ficar sozinhos é muito difícil. Profissional de saúde é a mesma coisa, né? Muitos não podem estar em contato com a família. A gente não pode. Eu estou em contato com a minha filha porque eu tenho que ficar com ela. Não tem ninguém para ficar com ela. Mas fico preocupada quando eu vejo notícias, por exemplo, em São Paulo, que tem crianças internadas com Covid, tem crianças morrendo com Covid. Então a gente fica preocupada, mas a gente vai levando. Então eu, assim, ainda, né, eu medito, eu faço exercício físico, eu faço exercício de respiração, eu vou me recuperando bem, mas não é todo mundo. Então, assim, se você, eu sou idoso, você é um grupo vulnerável, sim, mas você também pode utilizar o seu tempo para ajudar o outro. Então, vamos fazer aquela via de mão dupla, tá? Ligue para o médico que você conhece, mande uma mensagem. O amigo que você conhece, o enfermeiro, não sei, o assistente social, o cuidador. Ligue para as pessoas que você conhece que são da saúde também, faça essa via de mão dupla. Nós vamos ajudar vocês e vocês também podem nos ajudar, tá bom? Então, meu recadinho fica aqui esse. Vamos cuidar dos nossos idosos, vamos cuidar também dos nossos profissionais de saúde, porque não está fácil para ninguém, tá bom? Mas a gente vai se recuperando. Fiquei triste, estou triste, vai passar, vou melhorar, né? Mas é isso, a gente é uma luta de cada dia, a gente vai se ajudando, com certeza, uma corrente forte. Se todos se ajudam, a gente fica bem, se recupera mais rápido, tá bom? Então é isso. Vou finalizar aqui no Instagram. Gente, gratidão pela presença de vocês, tá bom? Lembrando, semana que vem eu vou fazer uma semana especial aqui, mas domingo eu conto pra vocês, tá bom? Beijão. E uma boa noite para vocês aqui no Facebook, tá bom, gente? Lembrando, então, que domingo eu vou colocar aqui a notícia para vocês. Semana que vem eu quero fazer uma semana bem especial. Essa semana a gente falou sobre demências. Semana que vem eu quero falar sobre saúde, né? Potencializar a nossa saúde, o que a gente pode fazer. Então, eu vou fazer uma semana aqui especial, mas no domingo eu publico aqui a notícia para vocês, tá bom? Forte abraço, então fiquem na paz. E a gente se encontra aqui segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau.